Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para este terceiro domingo da Páscoa do ano A. É o famoso relato dos discípulos de Emaús. Já quero convidar você a se inscrever aqui no canal, porque nós estamos bem perto de atingir a meta dos 10 mil inscritos. E já quero lhe avisar que quando nós atingirmos, vem novidade por aqui no canal, tá bom? Amados irmãos e irmãs, nós estamos diante do texto de Lucas, capítulo 24. Por ser um texto muito grande, eu vou lendo e já parando para comentar com vocês, tá certo? Então vamos lá, diz assim. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, né? Lucas coloca isso justamente porque ele está dentro do relato ainda da ressurreição. Dois dos discípulos de Jesus, note que nós não sabemos quem são, não temos nome, iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Esse povo estava saindo de Jerusalém. Jerusalém que foi o local onde aconteceu toda a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Jerusalém que foi o local onde o próprio Jesus fala, e Lucas coloca isso lá em Atos dos Apóstolos, não saiam de Jerusalém. Né? É Jerusalém onde profetas foram mortos também, foram perseguidos. Eles estavam saindo de Jerusalém. É como se fosse um exercício, né? um caminhar para longe da promessa de Cristo. É um caminhar para longe da cruz, longe do ressuscitado. E eles iam para um povoado que é natural saber que povoado naquele tempo era o local de um povo que muitas vezes era apegado a um legalismo da lei. E a palavra Emaús significa gente desprezada. Então, veja que em tudo os discípulos estavam agora fugindo daquilo que o ressuscitado pedia. Versículo 14. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Então eles estavam conversando sobre os acontecimentos. Né? E ele vai nos dizer, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Ou seja, interessante você perceber que Jesus caminha conosco embora sejamos cegos. Jesus caminha conosco embora não vejamos, não sintamos, não percebamos. Cristo caminha conosco. Mas por que a gente não vê? Muitas vezes porque nós permitimos com que a cegueira adentre em nosso coração. Porque nós focamos mais nas coisas, na nossa ótica, do que na ótica do Cristo. Então eu vejo uma situação que acontece na minha vida, eu só olho o lado negativo da coisa. Eu não vejo a mão de Deus que está ali, tomando conta de tudo, controlando tudo. Era isso que estava acontecendo. Então Cristo caminha, mas sou eu que muitas vezes não quero ver, não quero enxergar que Ele está ali. Então Jesus pergunta, o que diz conversando pelo caminho? Interessante que Jesus ele nos escuta a tal ponto de que Ele até mesmo provoca perguntas para nos ouvir. Cristo escuta o nosso dilema, Ele sente. Tem gente que acha que não, né? Falece alguém da minha família, ai, Deus não sabe minha dor. Se soubesse, não deixaria que isso acontecesse. Mas Deus escuta. Ele caminha, Ele sente. E eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, aqui é dito o nome, lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo, isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Então eles, porém, insistiram com Jesus dizendo, fica conosco,
pois já é tarde e a noite vem chegando. Vamos dar uma pausa aqui antes de continuar. Amados irmãos e irmãs, veja que a gente vê aqui os discípulos, nesses dois, que de certa forma eles tinham uma expectativa. Segundo o versículo 21, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Que libertação é essa que eles esperavam? Então, existe uma crença dentro do judaísmo de um Messias que viria, que sim, viria libertar o povo de Israel, que sim, vinha auxiliar aquele povo, que sim, vinha tirar o povo da escravidão, que sim, vinha fazer tudo isso de bom. Só que o problema é que era um Messias político, parecia um grande militar, um grande chefe de Estado. Jesus é o oposto. Jesus é o servo sofredor que, como ovelha muda, vai ao matadouro, sem reclamar de nada, como muito bem já colocava para nós o profeta Isaías. Ou seja, o grande problema deste relacionamento é que os discípulos criaram uma expectativa em relação a Cristo e foram frustrados. E como isso parece conosco? Quantos de nós colocamos expectativas em Cristo? Eu vou dar um exemplo bem claro. Tem muita gente que só vai para a igreja depois de uma situação muito ruim. Sei lá, o término de um casamento. Sei lá, uma doença. E aí vai para a igreja, começando aí, dizendo que não é por causa disso, mas no fundo ela está indo porque ela tem uma esperança de que Deus vai fazer com que o marido volte. Que aquela doença seja curada rapidamente. E aí, de repente, ou aquela doença piora, ou o marido não volta mais, a pessoa fica frustrada. Por quê? Ela colocou uma expectativa que ela criou em relação à pessoa de Jesus. E, gente, quando nós criamos expectativas, a gente se frustra mesmo. E a nossa fé fica tíbia, a nossa vida não fica tão legal. Enfim, é um caos. A palavra é um caos. Então, eu quero convidar você a essa compreensão. Nós não podemos ter, então, a fé dessa forma. Nós não somos chamados a estar assim. Mas assim é deixar com que o próprio Cristo faça aquilo que é a sua vontade. E aí, por isso que é interessante, o Cristo, que do versículo 25 em diante, começa a explicar a palavra. É Cristo quem nos explica a palavra. É Cristo que precisa ser o centro das Escrituras, porque ela é inspirada por Deus e Jesus é Deus. Só que aí o que acontece, como eu já estava lendo com vocês agora, no versículo 29, eles pedem que então Jesus possa ficar com eles. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ou seja, quando eles percebem que Jesus vai ter que ir embora, começa a voltar a tristeza em seus corações. Começa a voltar a escuridão em seus corações, porque Cristo é luz. Por isso que eles querem que ele fique. E quando Jesus senta-se à mesa, toma o pão, abençoa, parte e distribui, os olhos se abrem. E eles reconhecem Jesus. Eles reconhecem no partir o pão. Símbolo eucarístico. A Eucaristia é fonte do conhecimento de Cristo. E olha o que é a Eucaristia. A Eucaristia é local de encontro com os irmãos. A Eucaristia é ação de graças a Deus. Então tudo isso aqui nos leva a entender quem Jesus é. Jesus, porém, desaparece da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. O encontro com Cristo fez com que eles voltassem para Jerusalém. Muito bonito isso, E eles então anunciam aos outros. Amados irmãos e irmãs, lanço uma pergunta final. E você? Quer ir para Emaús ou quer permanecer em Jerusalém, local das promessas de Deus? Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.